Esta é uma piada sobre a excursão de estudos ao Brasil. Como um país sem sequer um prêmio Nobel de Ciências pode nos mostrar algo. Nós, os estudantes alemães gênios, esperados para entrar na Ivy League, desmoronamos completamente em 30 minutos no Aeroporto Internacional de Guarulhos. É inacreditável que os brasileiros sejam assim. Ninguém esperava que nesta terra da América do Sul, que costumávamos desprezar como o Brasil, as elites da Alemanha encontrassem o ponto de virada de suas vidas. Agora eu entendo quão arrogante e presunçoso eu era. O que causou essa tremenda mudança em nossos principais gênios alemães? Esta história de 7 dias surpreendentes está prestes a começar. Olá a todos. Meu nome é Maximilian Hohenzollern, sou estudante do 3º ano do ensino médio em Heidelberg, Alemanha. Vocês já ouviram falar da nossa escola? Provavelmente não. Mas se eu disser assim, vocês saberão. Esta é a principal escola secundária da Alemanha com uma taxa de aceitação de 85% nas universidades da Ivy League. Fui aceito antecipadamente no MIT e meus amigos devem entrar em Harvard, Yale e Stanford. Somos o futuro da Alemanha, os talentos que liderarão o mundo. Mas então, em maio de 2024, recebemos más notícias no auditório. Lamentamos informar que o cronograma para o Vale do Silício foi cancelado. Devido a problemas orçamentários, viajaremos para o Brasil. Brasil? Catarina perguntou com incredulidade. Catarina planeja se candidatar à Faculdade de Medicina de Harvard e já tem uma pesquisa publicada na Nature. Sim, Brasil. Passaremos uma semana em São Paulo. Espere aí, Lucas levantou a mão. Em vez do Vale do Silício, Brasil, em vez de ver Google e Apple, o que vamos ver? Eu também me perguntei, o que o Brasil tem além de turismo? Açaí e churrasco, só? Helena zombou rindo. Vão nos forçar a experimentar o calor úmido? O diretor suspirou. Pessoal, o Brasil também é um país com muito a aprender. Aprender o quê? Eu perguntei. Estamos prestes a entrar em universidades de classe mundial. O que podemos aprender no Brasil? Naquela noite, o caos se instalou no dormitório. Isso é uma loucura, disse Catarina, irritada. Estou ocupada me preparando para a entrevista em Stanford e tenho que desperdiçar uma semana no Brasil? Exatamente. Seria melhor usar esse tempo para me preparar para a competição de arquitetura urbana, reclamou Lucas. Helena chegou a ligar para os pais. Pai, a escola está nos forçando a ir para o Brasil em vez do Vale do Silício. Isso faz sentido? Mas a decisão da escola não mudou. Um dia antes da partida, arrumamos nossas malas a contragosto. Uma semana passará rápido, suspirou Catarina. Pense nisso como férias, deu de ombros Lucas. No avião, tentei pesquisar sobre o Brasil. PIB em 12º lugar no mundo, renda per capita de cerca de US 7.500. Não é ruim para um país em desenvolvimento, mas ainda está longe da Alemanha ou dos Estados do Lava. Ei, olhem isso! Helena pegou o celular. Estudantes brasileiros estudam muito, mas a maioria foca apenas em memorizar. Nada de pensamento criativo. Exatamente, riu Catarina com escárnio. Estudam tanto e ainda assim não têm um único prêmio Nobel. Eu concordei, é isso mesmo, eles deveriam aprender de forma eficiente como nós. Estudar sem só não adianta de nada. Após um voo de 11 horas, chegamos ao aeroporto de Guarulhos. Apenas aguente mais uma semana, eu disse aos meus amigos. Naquele momento, não sabíamos que esta semana se tornaria a experiência mais memorável de nossas vidas. Assim que chegamos, Catarina disse que iria ao banheiro enquanto esperávamos o controle de imigração. Olhamos ao redor do aeroporto. Sinceramente, a primeira impressão não é ruim. Limpo e maior do que eu pensava, admitiu Lucas. Parece o aeroporto de Munique. Helena também estava um pouco surpresa, mas 15 minutos se passaram e Catarina não voltou. O que houve? Eu mandei uma mensagem para ela preocupado. De repente, Catarina voltou, pálida. Meu Deus, minha carteira sumiu. O quê? Ficamos todos apavorados. Acho que esqueci no banheiro. Naquela carteira, a Hermès havia 200 euros em dinheiro e todos os cartões de crédito. A carteira de Catarina era um presente de aniversário que custava 1.200 euros. Vamos procurá-la rápido.
Quando estávamos prestes a correr para o banheiro, uma faxineira em seu uniforme veio correndo até nós. Com licença, isso é de vocês? Em suas mãos estava a carteira Hermès de Catarina. Oh, meu Deus, minha carteira! Catarina estava tão feliz que quase chorou. Ela abriu a carteira com as mãos trêmulas e arregalou os olhos. Tudo estava intacto, dinheiro, cartões de crédito, nada faltando. A faxineira sorriu e disse: tudo bem, da próxima vez seja mais cuidadosa. Então ela se virou para sair sem pedir gorjeta. Espere, senhora. Catarina tentou pegar 100 euros da carteira, mas a faxineira rapidamente balançou a mão em recusa. Não precisa, não se preocupe, minha filha. Todos nós ficamos chocados. Como isso é possível? Se fosse em Berlim, já teria sumido. Lucas não conseguia acreditar. Helena estava igualmente surpresa e eu fiquei sem palavras. Na Alemanha, é impossível imaginar tal cena. Uma carteira de 1.200 euros com dinheiro devolvida intacta. Durante o controle de imigração, continuamos a discutir o assunto. Todos os brasileiros são assim? Catarina ainda não queria acreditar. O mais chocante foi que o controle de imigração automatizado foi muito rápido e eficiente. Uau, mais rápido que na Alemanha, Lucas murmurou. Depois de pegar a bagagem, um brasileiro nos esperava lá. Olá, alunos do Host High School, bem-vindos ao Brasil. O mais incrível é que o guia falava português fluentemente. Seu português é ótimo, Helena exclamou surpresa. Eu estudei na Alemanha por 5 anos e também dei aulas de vietnamita na Universidade de Frankfurt, explicou o guia. A caminho do hotel, olhei pela janela. As rodovias estavam bem conservadas e as placas tinham legendas claras em inglês. O aeroporto de Guarulhos é consistentemente classificado entre os melhores aeroportos do mundo, explicou o guia. E a segurança no Brasil também é considerada muito boa. Coisas como encontrar e devolver sua carteira, como acabamos de ver, são muito normais aqui. Sério? Catarina perguntou. E a taxa de criminalidade? A taxa de roubo é de cerca de 26 por 100 habitantes. Pode ser maior que na Alemanha, mas a segurança no dia a dia para turistas é muito alta. Mulheres podem andar sozinhas à noite nas áreas comerciais e turísticas. Há transporte público funcionando até meia-noite e lojas de conveniência 24 horas em todos os lugares. Sério? Mulheres andando sozinhas à noite? Helena perguntou desconfiada. Sim, minha filha estuda até às 22 e pode pegar um ônibus elétrico ou o metrô para casa sozinha. Eu não me preocupo nem um pouco, disse o guia. Nesse momento, Lucas sussurrou para mim. Cara, este lugar não é como pensávamos. Eu senti o mesmo. Apesar de termos desprezado o Brasil, parecia não ser o que esperávamos. Chegando ao hotel e depois de deixar a bagagem, ainda discutimos o ocorrido no aeroporto. Talvez tenha sido sorte, eu disse. Mas Catarina balançou a cabeça. Não foi. Olhe para os olhos daquela faxineira. Ela sentiu que era a coisa certa a fazer. Naquela noite, eu não consegui dormir. O Brasil é um país assim, minha normalidade começou a rachar. Na primeira noite, não conseguimos dormir por causa da agitação. São 1h da manhã e ainda estamos acordados, Lucas reclamou. Eu também. Tem algum lugar para comer? Helena começou a procurar no celular. De repente, Catarina disse surpresa. Ei, há muitas lojas de conveniência 24 horas aqui. À 1h da manhã? Não acredito, eu disse. Vamos verificar. Era verdade. No bairro da Bela Vista, havia dezenas de lojas de conveniência abertas. Começamos a duvidar. Na Alemanha, quase nada fica aberto à noite. Vamos dar uma olhada, sugeri. É seguro? Há perigo? Helena estava preocupada. Mandamos uma mensagem para o guia e ele respondeu imediatamente. Não é perigoso, fiquem tranquilos. Saímos do hotel com incerteza. Ao chegarmos à Avenida Paulista, ficamos boquiabertos. A rua estava iluminada e as pessoas andavam calmamente. Isso é real? Lucas exclamou. O mais chocante era que muitas mulheres andavam sozinhas, usando fones de ouvido e olhando seus celulares sem parecerem preocupadas. Aquela mulher está andando sozinha, Catarina não conseguia acreditar. Se fosse em Berlim, seria impensável, Helena balançou a cabeça. Entramos em uma loja de conveniência, que era surpreendentemente grande.
Às 2 da manhã, quase todos os assentos estavam ocupados e a maioria das pessoas estava lendo livros. Sério? Livros e cadernos por toda parte nas mesas? Desde estudantes do ensino médio até universitários e funcionários de escritório. Lendo às 2 da manhã, Lucas estreitou os olhos. Encontramos um lugar e perguntamos ao funcionário ao pedir um café. É sempre tão movimentado aqui? É ainda mais movimentado durante a época de provas, respondeu o funcionário. Funciona 24 horas, senhores. Catarina olhou ao redor, sentindo-se muito segura. Havia muitas mulheres também. Nesse momento, uma estudante brasileira sentada na mesa ao lado veio falar conosco. Vocês são estrangeiros? De onde são? Alemanha, respondeu Helena. Oh, Alemanha. Eu também adoraria viajar para a Alemanha, mas ouvi dizer que é perigoso lá à noite. Sério? Olhamos uns para os outros. Os brasileiros acham que a Alemanha é perigosa e que precisamos ter cuidado à noite? Eu admito, o Brasil é muito seguro. Eu venho ler aqui todos os dias a esta hora e ando 30 minutos para casa sem medo. Sozinha? Catarina perguntou. Surpresa? Claro, todo mundo faz isso aqui. Depois que ela voltou para os seus livros, tomamos nosso café em estado de choque. Este país não é normal, disse Lucas seriamente. No caminho de volta ao hotel, vimos mais coisas. Em frente, havia uma barraca de açaí e outra de churrasquinho. Havia pessoas comendo macarrão instantâneo, carrinhos vendendo espetinhos. Trens e ônibus ainda estavam circulando depois da meia-noite. A cidade 24 horas é real, elogiou Helena. De repente, Catarina parou. Vocês estão vendo? Há 2 policiais patrulhando do outro lado. Patrulha noturna? Eu disse. Mas Catarina apontou para uma jovem que passou pelos policiais sem se incomodar. Na Alemanha, mesmo vendo a polícia à noite, ainda me sinto desconfortável, mas aqui a polícia parece ser realmente vista como protetora do povo. Chegando ao hotel, nos reunimos no saguão. Hoje foi cheio de choques, eu disse, desde encontrar a carteira no aeroporto. Catarina assentiu. Mulheres andando sozinhas à noite é incrível. Helena acrescentou. Pensamos que viemos de um país desenvolvido, mas algumas coisas aqui parecem mais desenvolvidas. Lucas disse seriamente. Tenho que admitir, só consegui dormir depois das 3 da manhã. Acho que o Brasil não é apenas um país de praias e paisagens bonitas. Essa segurança é talvez a verdadeira medida do desenvolvimento de uma nação. O que mais nos surpreenderá amanhã? Na manhã do segundo dia, decidimos visitar a Universidade de São Paulo, USP. Não deve ser comparável a Harvard ou MIT, disse Lucas confiantemente. Claro, olha os rankings mundiais. As universidades que vamos entrar estão todas no top 10 ETA, concordou Helena. Mas assim que entramos no portão da USP, sentimos que era diferente do que esperávamos. O campus era lindo, com árvores frondosas, prédios antigos e modernos, se misturando perfeitamente. Uau, é mais bonito do que eu pensava, admitiu Catarina. O guia nos levou à Faculdade de Engenharia, Poli, o Laboratório de Pesquisa de Inteligência Artificial. Olá, eu sou o Tranan, estudante do 3º ano de Engenharia da Computação. Os estudantes nos receberam falando inglês perfeito, com sotaque de nativos. Vou mostrar o laboratório. Façam perguntas se tiverem. Assim que entramos no laboratório, ficamos surpresos novamente. Equipamentos completos e modernos e muitos projetos em andamento. O que é isso? Lucas perguntou, apontando para um grande servidor. Este é um modelo de linguagem grande que estamos desenvolvendo, focado em português brasileiro, e já está quase no nível do Google ou da OpenAI, explicou Tran. Estudantes universitários fazem isso? Eu perguntei surpreso. Sim, nossa equipe de 12 pessoas são todos estudantes de graduação. O professor apenas dá conselhos. Nesse momento, Catarina perguntou, posso ver o laboratório de medicina? Claro, um amigo meu é estudante de medicina. Vou entrar em contato. 30 minutos depois, estávamos no laboratório de medicina. Quem nos guiou foi Maishi, estudante do 5º ano de medicina. Este é o laboratório de pesquisa de células-tronco. Vocês viram o artigo que publicamos na Nature no ano passado? Os olhos de Catarina se arregalaram. Essa pesquisa é da USP? Eu citei esse artigo. Sério?
Você está pesquisando sobre isso? Então, os dois começaram a conversar profissionalmente. O rosto de Catarina ficou cada vez mais sério. O nível de conhecimento dos estudantes brasileiros não era inferior ao nosso. Vamos almoçar para continuar a conversa, sugeriu Maishi no refeitório dos estudantes. A caminho do refeitório, passamos pela biblioteca da universidade, aberta 24 horas, vendo estudantes debatendo em todos os lugares. Na hora do almoço, mais estudantes brasileiros se juntaram à nossa mesa, de administração, ciência política, ciências naturais e outras faculdades. Soubemos que vocês são da Alemanha. Vamos debater um pouco. Coi, estudante de ciência política, sugeriu. Claro, qual o tema? Helena respondeu confiantemente. O futuro da União Europeia e a possibilidade de construir uma cooperação regional na ASEAN, que tal? Assim que o debate começou, ficamos em pânico. Os argumentos e o conhecimento dos estudantes brasileiros eram admiráveis. A União Europeia começou com integração econômica, mas na ASEAN há maior diversidade cultural, então devemos usar métodos diferentes, explicou Coi em um inglês fluente. Mas a integração europeia, centrada na Alemanha, nunca resolveu o problema da desigualdade entre o Ocidente e o Oriente, não é? Min, estudante de administração, apontou o problema com perspicácia. Helena tentou refutar, mas os argumentos do adversário eram muito mais sólidos, além de apresentarem dados e exemplos concretos. Uma hora depois, o debate terminou. Nós perdemos completamente. Que divertido! Os estudantes alemães são bons, Coi sorriu. Mas isso só nos deixou mais envergonhados. A caminho de volta ao laboratório, Long, estudante de ciências naturais, perguntou-me: ouvi dizer que você vai estudar no MIT. Eu também quero me candidatar para um doutorado lá no próximo ano. Você pode me dar um conselho? Claro. Mas por que você não faz seu doutorado aqui no Brasil? Perguntei. Quero fazer meu mestrado aqui primeiro e depois ir. Os professores aqui são muito bons, especialmente em física quântica. O Brasil está mais avançado em algumas áreas do que outros lugares. Surpresa de novo, o Brasil está mais avançado em computação quântica? Antes de sairmos da universidade, Maishi deu seu cartão para Catarina. Se houver alguma colaboração em pesquisa, entre em contato comigo. Se você for estudar em Harvard, podemos pesquisar juntas. Catarina pegou o cartão com uma expressão complexa. Assim que entramos no ônibus, o clima ficou silencioso. Todos estavam em choque. Nós perdemos, disse Helena exausta. O inglês deles parece ser ainda melhor que o nosso, admitiu Lucas. O nível de pesquisa também não fica atrás, acrescentou Catarina. Eu olhei pela janela pensando em quão arrogante eu tinha sido, pensando que entrar na Ivy League era o auge. Quem sabe essas pessoas se tornarão nossos concorrentes, murmurei. Concorrentes? Acho que eles já nos ultrapassaram, riu Lucas secamente. Naquela noite, no hotel, conversamos seriamente. Nós pensamos que éramos os melhores, disse Helena. Os estudantes brasileiros são mais trabalhadores, mais humildes e mais colaborativos do que nós, analisou Catarina. E o inglês deles é perfeito, suspirou Lucas. Nós pensamos que entrar em uma universidade que ensina em inglês era motivo de orgulho, mas eles veem isso como básico. As palavras de Tran daquele dia ainda ecoavam em minha cabeça. A competição no Brasil é feroz, mas também nos faz crescer juntos. Vocês também precisam se esforçar. A cultura de encorajamento mútuo, mesmo na competição, parece ser a força do Brasil. No terceiro dia, visitamos a sede de uma empresa líder em tecnologia no Parque Tecnológico de São Paulo, Salfupê. Deve ser apenas uma fábrica de montagem de componentes eletrônicos, disse Tobias. O pai dele era um alto executivo da Siemens, então ele tinha um pouco de orgulho da indústria alemã. Mas assim que entramos na zona industrial, sua opinião mudou completamente. Isso é uma empresa ou uma cidade? Exclamou Lucas. É como uma pequena cidade, com dezenas de prédios de pesquisa e instalações completas para os funcionários. Quem nos guiou foi Dong Min, chefe de pesquisa, formado no MIT. Olá, eu também estudei no exterior como vocês, mas voltei ao Brasil. Hoje vou mostrar o porquê. Primeiro vamos visitar o Instituto de Pesquisa de Semicondutores.
Atualmente, somos líderes na produção de chips para carros elétricos e estamos desenvolvendo biochips que podem ser implantados no corpo humano. Biochips? É possível? Eu perguntei surpreso. Já estão em fase de testes de produção. O objetivo é a produção comercial em 2 anos. Tobias perguntou, vocês também fazem semicondutores para carros? Claro, Mercedes-Benz, BMW, Audi são todos nossos clientes, especialmente chips para sistemas de direção autônoma. Somos um fornecedor importante. Tobias ficou em silêncio, percebendo que as montadoras de seu próprio país dependiam da tecnologia vinda do Brasil. Em seguida, visitamos o Instituto de Pesquisa de Chips de IA. Catarina estava particularmente interessada. Aqui desenvolvemos a IA para acelerar a próxima geração. Vejam este chip. Com este chip do tamanho de uma unha, podemos rodar modelos médicos de IA em um smartphone para análise preliminar de doenças. A eficiência energética é 10 vezes melhor que o modelo atual. Impossível! Exclamou Catarina. Essa tecnologia já está desenvolvida, será vendida no próximo ano. Apple e Google já fizeram pedidos. O Instituto de Computação Quântica tinha outra surpresa. Este é um chip quântico desenvolvido por nossa equipe de engenheiros brasileiros. Tem a maior estabilidade do mundo. Querem ver uma demonstração? O pesquisador executou um algoritmo quântico complexo e o resultado apareceu instantaneamente. É mais rápido que o da IBM. Lucas não conseguia acreditar. Exato. O Brasil é um dos países líderes em pesquisa de computação quântica no mundo. No almoço com os funcionários, a maioria engenheiros jovens, perguntei: por que vocês não trabalham em empresas estrangeiras? Os salários no Vale do Silício são mais altos. Um engenheiro sorriu e respondeu: é mais divertido aqui. Podemos criar a tecnologia mais avançada do mundo diretamente. E o Brasil está se tornando o centro tecnológico do Sudeste Asiático. Não há razão para ir embora. E se falharmos? Perguntou Tobias. O fracasso também é experiência. O Brasil respeita empreendedores que falham, pois eles podem voltar para um novo desafio, respondeu uma engenheira. À tarde, visitamos o Centro de Exposição de Inovação. Telas flexíveis, chips de interface cérebro-computador, semicondutores usados no espaço. Loi, isso é apenas um protótipo, certo? Lucas não queria acreditar. Sim, tudo estará à venda nos próximos 2 ou 3 anos. Finalmente, o Instituto de Pesquisa de Biochips. Vocês também trabalham com biotecnologia? Perguntou Tobias, surpreso. Estamos desenvolvendo chips de computação de DNA que podem diagnosticar e tratar doenças diretamente no corpo humano. Quando a visita terminou, Dom Min disse: o Brasil pode não ser grande, mas estamos impulsionando o mundo com tecnologia. Vocês também devem ter grandes sonhos. No ônibus de volta, o clima ficou silencioso novamente. Como vou contar isso aos meus pais? Tobias colocou a cabeça nas mãos. A indústria alemã não pode ficar sem a tecnologia deste lugar. Eu pensei que a medicina era o campo mais avançado. Catarina também ficou chocada. O que pensamos que desenvolveremos em 10 anos, eles já fizeram. Lucas concluiu. Sinto que o meu orgulho de ser alemão ruiu. A Alemanha, o país da tecnologia, tornou-se passado diante do Brasil. Mas o mais chocante é que essas pessoas estão realmente aproveitando o futuro, disse Helena. Sim, os olhos dos engenheiros brasileiros estão cheios de vida. Não é a sensação de isolamento, mas a paixão pelo trabalho real. Ao retornar ao hotel, o choque ainda não havia passado. Para que estamos indo para a Ivy League? Eu ri de mim mesmo. Na verdade, estudar no Brasil talvez fosse melhor, antes que Catarina pudesse terminar. Naquela noite, escrevi no meu diário: hoje vi o futuro, e esse futuro está no Brasil. No quarto dia, decidimos visitar o Colégio Estadual de Ensino Médio de Aplicação da USP, CE-USP. O quão bons podem ser os alunos do ensino médio. Lucas tentou recuperar a confiança, mas assim que entramos na escola, sua confiança desmoronou novamente. Eram 7h30 da manhã e a escola estava lotada de alunos. Sons de vários idiomas ecoavam pelos corredores. Aquele aluno estava falando japonês, não foi? Helena exclamou, surpresa. O diretor veio nos receber. Bem-vindos, rapazes.
Nossos alunos estão muito animados para conhecer estudantes da sua prestigiada escola alemã. A primeira aula que assistimos foi um debate em inglês. O tema, a coexistência e a competição entre humanos e IA. Um aluno se levantou para apresentar em inglês, mas eu anotei em alemão. O desenvolvimento da IA é inevitável, mas a criatividade e a emoção únicas dos humanos não podem ser substituídas. A dicção era perfeita, mas o mais chocante eram os argumentos e a lógica, em nível de pós-graduação. Quantos anos tem aquele aluno? Sussurrou Catarina. 17 anos, respondeu o professor ao lado. Assim que o debate começou, ficou ainda mais incrível. Os alunos debatiam usando inglês, português e um terceiro idioma. No intervalo, um aluno veio até nós. Olá, meu nome é Koi, sou do 11 grau ano. Koi falava alemão fluentemente. Quantos idiomas você fala? Perguntei. Português, inglês, japonês, mandarim e estou aprendendo alemão agora. 5 idiomas. Todos nós ficamos boquiabertos. Aqui, isso é um nível médio? Pelo menos 3 ou 4 idiomas. A próxima aula foi matemática. Isso é matemática de nível universitário, não é? Olhei para o quadro negro e me surpreendi. Cálculo avançado. Alunos do 11 grau ano já terminaram isso, explicou o professor. Os alunos foram ao quadro resolver os problemas. Embora eu tivesse sido aceito antecipadamente no MIT e fosse bom em matemática, a velocidade daquele aluno na resolução dos problemas era incrível. A hora do almoço no refeitório foi ainda mais chocante. Os alunos liam enquanto comiam, cochichavam palavras e ouviam palestras com fones de ouvido. Eles também estudam na hora do almoço? Helena perguntou. O tempo é ouro. Aprender uma palavra nova por dia. Em um ano, 365 palavras, sorriu um aluno. À tarde, vimos as atividades dos clubes. Clube de Ciências, realizando experimentos de nível universitário. Clube de Simulação da ONU, simulando uma reunião real da ONU. No ano passado, 4 formandos daqui entraram em Harvard, 3 na Yale e 5 em Stanford, disse o aluno que nos guiava com orgulho. Alunos com nossos mesmos objetivos, mas com um nível de preparação diferente. Após a aula, a escola ficou ainda mais agitada. A biblioteca estava cheia de alunos. Estudamos até às 22 e quando chegamos em casa, lemos até 1 da manhã, explicou Koi. Catarina não conseguia acreditar. Vocês não se cansam? É divertido. Aprender coisas novas é divertido. Nesse momento, uma aluna se aproximou. Você é a Catarina? Li seu artigo na Nature. Pesquisa em células-tronco é realmente ótimo. Eu também vou prestar vestibular para medicina. Posso te fazer algumas perguntas? Antes de sairmos da escola, Koi nos disse: vocês devem pensar que os estudantes brasileiros só sabem estudar, mas nós estudamos para criar um mundo melhor. Vocês também precisam se esforçar. No ônibus, ficamos sem palavras. A essa idade, o que estávamos fazendo? Murmurou Lucas. Tobias sentiu vergonha. Essas crianças em 5 anos. Helena não terminou, mas percebemos eles se tornarão nossos verdadeiros concorrentes. Eu concluí. Catarina disse seriamente. Pensamos que éramos gênios, mas aqui existem centenas de crianças assim. Naquela noite, senti medo pela primeira vez. Nós acreditávamos que a educação alemã era a melhor, mas, comparada à paixão do Brasil, ela parece fraca. Como competir com eles? Uma pergunta mais importante surgiu. Para que estamos estudando? No 5º dia, visitamos o Palácio do Planalto e o Museu Histórico Nacional. Vamos passear um pouco, disse Tobias, cansado. Mas o palácio nos impressionou com a beleza e a majestade da arquitetura. Isso foi construído há muito tempo? Helena não queria acreditar. O guia explicou que o Brasil valoriza muito a preservação do patrimônio cultural. Este é o coração da nação. Por que está tão bem preservado? Perguntei. Porque os brasileiros se orgulham de sua história e de seu sistema. Transformar crises em oportunidades. O Museu Histórico Nacional nos impressionou ainda mais, guardando inúmeros tesouros nacionais que mostram a prosperidade do passado. O Brasil é um país que melhor preserva sua cultura, ao mesmo tempo que é uma sociedade aberta à modernidade.
Esse equilíbrio é a força do Brasil, explicou uma guia. À noite, fomos ao mercado municipal, o centro gastronômico noturno. Centenas de barracas alinhadas com cheiro de diferentes comidas. Que é isso? Lucas apontou para um prato de aparência estranha. Durian. O cheiro é um pouco forte, mas é delicioso. Querem experimentar? Todos nós tentamos, mas apenas Catarina conseguiu. É mais gostoso do que eu pensava. Todos aplaudiram sua coragem. Enquanto caminhávamos pelo mercado noturno, sentimos a energia dos brasileiros. Eram mais de 22, mas muitas famílias ainda passeavam. Os vendedores cumprimentavam os clientes amigavelmente, diferente dos mercados na Alemanha, admitiu Tobias. Aqui a vida é como uma festa, elogiou Helena. De repente, um dono de barraca veio conversar conosco. Vocês são da Alemanha, certo? Eu adoro cerveja alemã. Ele nos ofereceu água de coco. Quando vierem ao Brasil, tem que beber isso. A combinação de tradição e modernidade. Este é o estilo brasileiro. No caminho de volta ao hotel, processamos o que vimos. Um país que valoriza o passado e, ao mesmo tempo, olha para o futuro, disse Catarina. Esta é a identidade dupla do Brasil, eu concordo. Na sexta-feira, visitamos o Centro de Incubação de Startups no Parque Tecnológico de São Paulo. A maioria das startups falha, certo? Perguntou Tobias com desconfiança. A cultura alemã valoriza a estabilidade, mas ao entrar no prédio, a atmosfera era diferente, cheia de energia. Olá, eu sou Mai, gerente do Viveiro de Startups aqui. A jovem gerente de 28 anos. Hoje vou mostrar a vocês duas empresas unicórnio, Quilanu. Catarina se surpreendeu. O Brasil tem unicórnios? Atualmente temos 4 ou 5 empresas e o número continua crescendo. A primeira era uma plataforma de saúde baseada em IA. Olá, sou o Ainan, CEO de 27 anos. Fundei a empresa no meu 5 graus semestre de faculdade. Tenho 250 funcionários e a empresa vale 2 bilhão de dólares. Ele demonstrou uma IA que pode diagnosticar 20 doenças apenas com um raio-x com 98% de precisão. Sim, 70% dos hospitais no Brasil já o utilizam. No próximo ano, atacaremos o mercado europeu. A segunda empresa era de tecnologia verde. Eu sou a Tinga, CEO de 29 anos. Desenvolvemos uma enzima que decompõe plástico. Plásticos comuns podem ser completamente decompostos em 3 dias. Ela se formou em ciências pela USP e abandonou o doutorado para iniciar um negócio resolvendo problemas reais, o que era mais importante do que escrever uma tese. No almoço com os funcionários da startup, perguntei: por que vocês não trabalham em grandes corporações? Por que startups? É mais divertido aqui, estamos mudando o mundo, sorriram os funcionários. E se falharmos? Perguntou Tobias. O fracasso também é experiência. O Brasil celebra aqueles que ousam fazer e falhar, pois eles podem tentar de novo, respondeu uma engenheira. Ao sair do centro, ficamos abalados. Na Alemanha, é impossível imaginar tal cena, admitiu Tobias. Os jovens brasileiros querem mudar o mundo, elogiou Lucas. Naquela noite, conversamos seriamente. O que estamos buscando? Perguntei. Os jovens brasileiros estão transformando sonhos em realidade, mas nós estamos seguindo o caminho que outros definiram. Talvez nós sejamos os verdadeiros fracassados, disse Tobias cautelosamente. Naquela noite, decidi que o diploma do MIT não era o objetivo. Eu tinha que pensar no que usaria para ele. O Brasil não me ensinou tecnologia, mas me ensinou atitude e coragem para desafiar. No 7º dia, pela manhã, visitamos a Catedral da Sé e a orla do Rio Tietê. Mais passeios. Lucas parecia cansado, mas a beleza da catedral e o contraste com os arranha-céus ao redor nos surpreenderam. Como isso é possível? Exclamou Helena. O guia explicou que o Brasil, em seu processo de desenvolvimento, também protege seu patrimônio cultural. O passado e o futuro coexistem. Ao longo da margem do rio, vimos a vida simples das pessoas contrastando com os arranha-céus. Abandonar o passado não é desenvolvimento. Avançar para o futuro com base no passado é o verdadeiro desenvolvimento. À tarde, visitamos o Centro de Criação e Design de São Paulo, em uma área convertida de um antigo prédio em espaço cultural. Isso costumava ser uma agência dos Correios, um antigo armazém. Lucas perguntou, surpreso:
O local estava repleto de belas galerias de arte e lojas de design. Preservar a história e, ao mesmo tempo, criar novo valor, explicou o guia. Conhecemos um designer cuja obra nos impressionou muito. Ele combina motivos de seda tradicionais brasileiros com moda moderna, popular em Paris também. Motivos tradicionais se tornando moda moderna, Catarina se surpreendeu. Sim, é assim que apresentamos a identidade brasileira ao mundo. Vimos um artesão trabalhando com materiais tradicionais de palha, combinados com design 3D, tradicional e avançado. Este é o estilo brasileiro, disse ele com orgulho. No caminho de volta, ficamos pensativos. A Alemanha também se orgulha de sua história, começou Tobias, mas apenas a tranca em um museu. O Brasil traz a história para o presente, continuou Catarina. À noite, na nossa última noite, fomos à área da Avenida Paulista, que disseram ser para os jovens, concluiu Lucas. Ao entrar, ficamos chocados, culturas japonesa, coreana e ocidental misturadas. Jantamos em um restaurante. O dono era um brasileiro de origem chinesa, que falava português fluentemente. Estou no Brasil há 10 anos e este lugar é minha casa agora. Os brasileiros me acolheram muito calorosamente. Após o jantar, passeamos pela rua, restaurantes de ramen japonês, frango frito coreano, restaurantes italianos. Entramos em um café, o dono era holandês, sua esposa brasileira. Eles se conheceram em Amsterdã, casaram e se mudaram para o Brasil. Não me arrependo de nada. A energia e as oportunidades no Brasil são imensas. A Europa é muito estática. O Brasil muda e se desenvolve todos os dias. Na praça próxima, pessoas de várias nacionalidades dançavam juntas. Brasileiros, japoneses, coreanos, do Sudeste Asiático, todos dançando K-pop. Isto é a verdadeira comunidade ASEAN, elogiou Tobias. Ao voltarmos ao hotel, o guia nos deu as últimas palavras. O Brasil não é perfeito, tem muitos problemas, mas está sempre tentando se desenvolver. Esta é a força do Brasil. Amanhã temos que voltar, mas o Brasil ficou gravado em nossos corações. Na manhã do último dia, enquanto arrumávamos as malas, todos nós nos sentimos confusos. Uma semana já passou. Helena suspirou. No ônibus para o aeroporto, começamos a resumir a viagem. O que foi mais chocante? Perguntei. Tudo, disse Tobias. Desde encontrar a carteira, tudo superou as expectativas. Catarina disse. No aeroporto de Guarulhos, pessoas vieram nos despedir. O surpreendente era que Tran e Maishi da USP e Coi do CEUSP também vieram. Sério? Catarina se emocionou. Claro, vocês estão voltando. Tran sorriu. Maishi nos deu um pequeno presente, uma guirlanda de flores. Boa sorte. Coi deu uma carta escrita em alemão. Quando voltarem à Alemanha, não deixem de nos contatar. Claro que sim, respondi sinceramente. Usando o nosso último tempo em um café no aeroporto, confessei. Sinceramente, no início, eu desprezei o Brasil. Tran sorriu. Estrangeiros geralmente não conhecem o Brasil por este ângulo, mas agora não é mais assim, Tobias disse. Entendi por que o Brasil é um país com alto potencial. Maishi disse significativamente, não é apenas a tecnologia ou a economia. A atitude do povo é que constrói um país desenvolvido. Catarina concordou. O espírito de desafio do povo brasileiro, a gentileza e a esperança no futuro. Na hora de embarcar, nos abraçamos e prometemos manter contato. Ao entrar na área de embarque, olhei para trás. Eles ainda estavam acenando. Enquanto esperávamos o avião, conversamos pela última vez. Nós realmente mudamos? Perguntou Tobias. Sim, mudamos, respondi com confiança. Nós de uma semana atrás e nós de agora somos pessoas diferentes, disse Helena, concordando. Antes, queríamos ser os melhores. Agora, sabemos por que devemos ser os melhores, disse Lucas profundamente. O Brasil nos ensinou humildade, paixão e o valor de crescer juntos. O anúncio da chamada para o avião soou. Ao entrar, as memórias de toda a semana vieram à mente. A faxineira no aeroporto de Guarulhos, a Avenida Paulista à noite, o debate com os estudantes da USP sobre a tecnologia do futuro em SHTP, os alunos cheios de paixão do CEUSP, a beleza da Catedral da Sé,
as startups desafiadoras. São Paulo, onde o passado e o futuro coexistem. Eu vou sentir falta do Brasil, murmurei. Sentir falta? Tobias sorriu. Ou talvez devêssemos nos tornar como os brasileiros? Sim, dissemos em uníssono. O avião decolou. A terra brasileira diminuía pela pequena janela. Não era um adeus, mas um novo começo. Ao voltar para a Alemanha, viveríamos com um estilo de vida mudado. Mais humildes, mais apaixonados, com sonhos maiores. O maior presente que o Brasil nos deu foi uma nova perspectiva. Uma perspectiva sobre o mundo, uma atitude em relação ao futuro e o significado de crescer juntos. Obrigado, Brasil, agradeci em meu coração. Espero que um dia nos reencontremos no dia em que tivermos amadurecido.